Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, sexta-feira, 5 de dezembro de 25. E eu estou aqui reafirmando a nossa campanha. Ninguém solta a mão de Dom Corleone. Eis o estilo, eis o modelo, eis o design do homem de meia idade. Nós precisamos rir, nós precisamos brincar, porque cada dia em Todd City é um show. E hoje a nossa reflexão vai ser sobre uma breve entrevista que Todinho Portela deu ao blog Marcos Fran, na quinta-feira, 4. Se vocês não viram, vão lá, veja, para conferir, não é? Qual foi o tema, o assunto? A novela do Código Tributário do município, não é? E o horror da taxa COSIP. Vamos aprender, não é, a desconstruir o discurso desta gente. Vamos ficar atentos às sutilezas e à enrolação, não é? Que, de modo geral, a classe política, sobretudo a local, comete. O questionado sobre o Código Tributário, que foi enviado pelo Executivo à Câmara em medida de urgência, o senhor prefeito, não é, disse o seguinte, que o código é necessário. Todos nós concordamos com isso. Depois ele disse que precisaria ser modernizado. Todos nós concordamos com isso. Nós não queremos, não é, ficar seguindo leis atrasadas. A vida anda, a fila anda, tudo anda e, claro, precisa ser modernizado. Depois ele argumentou também que terá um aumento de alguns valores, é óbvio, uma atualização e quase sempre alguns impostos são atualizados. Ninguém é contra isso, né? O engasgo começa logo depois, quando Todinho diz que conversou com a sua base de vereadores e que os vereadores foram ajustando a proposta. Eis aí o primeiro engodo, não é? O código seria aprovado de boa, caso o vereador Alex, querendo ou não, concordando ou não, sendo oposição ou não, trouxe essa questão à tona, diante da repercussão, sobretudo do capítulo 6 da taxa COSIP, a gente criou um rebu, um movimento, sobretudo de mídia, para alertar sobre o que está acontecendo. Pressionados e cagando de medo, porque era uma medida impopular, óbvio que os vereadores e o prefeito sentaram para conversar. E conforme canta a Rádio Peão, é sempre assim em alguns lugares, com algumas pessoas, com alguns assessores, gente da base dele, né? E um vereador foi para cima. Isso encorajou os demais e, óbvio, que a coisa começou a ter um outro olhar. Bem, então não foi a sua base que fez os últimos ajustes e que se tornou o pai da criança. Houve sim a medida supressiva, mas a medida supressiva apresentada pelos lambibunda do senhor Todinho, não é? Foi uma saída, uma estratégia para os vereadores não caírem na malha da opinião da população. Na sequência, Todinho vai trazer um outro argumento, que 90% dos municípios já tem esse código funcionando, e a taxa COSIP também, e que na nossa região, no Vale do Jequiriçá, apenas 3 municípios, 3 cidades ainda não têm a taxa COSIP. Não importa se o vizinho tira a roupa e toma banho pelado na piscina. Isto não nos interessa. Nós queremos saber o que é bom pra gente, né? Porque tem lá
com a população se ferrando com mais uma taxação, que vai ser bom para aqui também. Isso é conversa, isso é lábia de malandro para aplicar taxa, não é? E aí veio o bendito enredo de que a sua base pediu para retirar, não é, o COSIP. Inclusive, na entrevista para este mesmo blog com o vereador René, ele enrolou para assumir que atualmente ele é a base, não é, do governo Nelson. Mas que no ano que vem, segundo Todinho, haverá uma audiência pública para mostrar as vantagens e a necessidade de ter este código aprovado, de ter a taxa COSIP, não é, aprovada. O código foi a taxa COSIP retirada. E aí que vem a grande sacada. É como se a medida supressiva fosse um mérito, né? Da sua base de aliada. Base essa que alguns têm até vergonha de dizer, não é? E que também anda na contramão, porque enquanto o presidente Lula foi massacrado entre o mês de agosto e de setembro para fazer o Congresso, não é? Aprovar a continuidade da taxa simples de energia elétrica, todo o empenho para a reforma tributária, para cortar alguns impostos, unificar algumas taxas, cobrar mais imposto de quem não paga. Esse corre todo e o cara que é aqui do time de Lula aprovando facada, aprovando taxação. É uma contradição desgraçada. Essa gente aqui só ferra com a vida de Lula. E a gente ainda tem que entrar nessa jogada de que o ano que vem esse assunto voltará. Nos preparemos, porque a Rádio Peão, não é, comenta que Todinho, quando quer alguma coisa, ele é incisivo e que ele costuma, não é, a charlar, a rir da cara do povo. Hoje o povo não quer, hoje o povo está incomodado, mas na campanha, ali e acolá, quando soltar o dinheiro e der o emprego, todo mundo fica quieto. É assim que esta gente trata o eleitorado da cidade. Na mesma entrevista, perguntado sobre a questão da avaliação, sua impressão do primeiro ano de governo, ele disse que foi um ano de arrumação da casa. Gente, essa casa não termina de ser arrumada nunca. E aí veio o mimimi, o discurso, o beozinho do malandro jogando para todo mundo, né? Que quando entrou, que tudo estava muito difícil, que não tinha arquivo digital, nem arquivo impresso, que não entende por que é que sumiram com tudo, porque quem não deve não teme, que acabaram com tudo, que teve toda a troca de secretários, funcionários novos, gente, não é? Eu estou aqui aguardando a prefeitura entrar com processo administrativo, dizer pra gente o que é que fez com quem sumiu com o computador, com quem formatou o computador, com quem não deixou lista, com quem era secretário, com quem era diretor de UBS e que não deu conta e de que acabou com a vida da gente. Nada acontece, tudo está correndo normal para essa gente, inclusive o governo Nelson está cheio de gente de soia e de bolsonaristas em todos os cantos, né? Então, o que ele deveria fazer era entrar na justiça e ir informando periodicamente a quanto andas a questão, porque a justiça também é lerda e demorada. E aí ele vai dizer, num dado momento, que está fazendo muitas obras, não é? Que vai sair a creche do Maracaizinho, vai sair. Que a rua Doutor João Pessoa está sendo pavimentada com asfalto. Sobre isso a gente vai falar no outro vídeo. Mas todo mundo sabe, hoje já saiu aí, não é? Inclusive pelo vereador Alex,
e que todo mundo já sabia que este dinheiro dessa pavimentação era emenda parlamentar de deputado do PDT, ainda da gestão Soia. Ele não teve nem a hombridade de iniciar a obra e reconhecer que aquilo foi um legado do outro. Isso não nos custa, a gente não pode mentir. Mas ele também é muito conhecido por gozar com o pau dos outros. Sempre fez isso a vida toda. Depois vai dizer que com recursos próprios vai fazer 3 ruas no Belo Horizonte e que depois teve emenda da deputada Ivoneide Caetano, aquela que anda dando dinheiro para forró de igreja, não é? E que temos o BS, que temos escola, graças a Deus que temos, nada está sendo construído agora, né? E que a visita do governador, porque essa fada madrinha, né? Essa sininho de Nelsinho, né? Essa fadinha, ela vem aqui inaugurar a escola Iraci Marlene, a rodoviária, o complexo esportivo e também o hospital. Este lenga-lenga de promessa e de pacote de inauguração do governo de estado, que aliás a própria Secretaria da Agricultura já anunciou aí a exposição agropecuária para 2026. Na somatória, todas essas inaugurações atrasadas e pela metade de Jerônimo e essa exposição agropecuária, a organização de uma passarela para desfile de bicho, de ratazanas, não é? De produtos da terra e de produtos também suspeitos da terra e de candidatos a deputados que não passam de verdadeiros bandidos que vivem atrás do voto do otário que mora nessa cidade, que sou eu e que é você. Gente, tudo isso é organizado porque 2026 vai ser um ano de festa, de inauguração e de campanha. E eu só quero ver se o povo maracaense vai votar para indicação de candidato de Nelson, de Soia, de Guida e de vereador. Porque esta gente só anda com quem não presta. Não é Elió, não é Dal Barreto. E Nelson tá para perder o juízo com 200 candidato para fazer campanha. É a hora da gente largar de ser otário, não é? E deixar de ser o Cérbero. O Cérbero é aquele cão de 3 cabeças da mitologia grega que fica na porta do Hades, o submundo, o inferno dos mortos. E esse cão, né, o Cérbero, não deixa nem os mortos saírem de lá e nem os vivos entrarem. Sabem quem é essa gente que representa o Cérbero aqui em Maracás? Essa penca de secretário, essa penca de diretor, essa penca de encarregados, de empregados que vive de bater palminha. Tanto fazia isso quando só é o prefeito, como agora quando o Nelson é o prefeito. Gente que não quer, além do seu umbigo, o bem de ninguém. Eu fico aqui olhando a pouca vergonha desses puxa-sacos que anda aplaudindo o que Todinho faz e também o que seu Soia fazia. Porque Soia foi aquele que cagou na entrada, no meio e na saída, e que ninguém aguentava mais. Todinho vem provando, sobretudo nesse primeiro ano, de que ele é um Soia pelo avesso. Ele caga na saída, sem antes ter saído, no meio, ainda nem chegou no meio da gestão, e na entrada. Todo mundo igual. A gente tem que ser aquele eleitor, tipo o sugerido pela música do Monarco, não é? Tudo o que quiseres eu te darei, ó flor, menos o meu amor. Darei carinho se tiveres a necessidade. Peço a Deus que te dê muita felicidade. Em nosso lance, não é? Em nosso romance, existem lances sensacionais, mas te dá o meu amor jamais. Enquanto o maracaense, a maracaense, não cortar essa paixão alucinada por essa gentalha, nós pagaremos o preço. Com Cosipe ou sem Cosipe, com Alex ou sem Alex.